eu vou falar para você os principais erros que enfraquecem os nossos ossos. São erros relacionados, claro, à alimentação, ao estilo de vida, algumas medicações que podem fragilizar mais os nossos ossos, o que pode levar, inclusive, a uma osteopenia, osteoporose, fraturas e muitos problemas. Você vai amar esse vídeo, fica aí até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar se você já sofreu alguma fratura, alguma quebra nos seus ossos, em qual parte do corpo você sofreu. Esse é um detalhe muito interessante, porque muitas vezes a osteoporose e a osteopenia mesmo são manifestações silenciosas que acontecem no nosso corpo. Normalmente primeiro vem a osteopenia, eu vou te explicar mais sobre isso, que é o enfraquecimento dos ossos. Isso vai acontecendo de forma silenciosa, até levar a uma osteoporose, e muitas vezes as pessoas que sofrem com osteoporose têm algum tipo de fratura, quebra, né, nos ossos. E muitas vezes as pessoas são diagnosticadas com osteoporose depois de sofrerem essa fratura. Então é muito importante cuidar disso. Me conta quantos anos você tem, se você então já sofreu alguma fratura e onde foi, como foi a recuperação. Foi difícil ou não? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ver o seu comentário. E aproveita também, dá a sua curtida no vídeo se você gosta desse tema, que eu trago mais vídeos assim pra você. Claro que quando a gente pensa em osteoporose, em osteopenia, em enfraquecimento dos ossos, normalmente a gente pensa mais nas mulheres, né? A gente sabe que muitas mulheres acabam tendo algum tipo de osteoporose com o passar do tempo, inclusive uma em cada três mulheres acima de 50 anos vai sofrer uma fratura relacionada com osteoporose em alguma fase da vida. Isso é um dado muito preocupante. A gente sabe que mais de 200 milhões de mulheres no mundo sofrem com osteoporose e com, realmente uma condição de saúde muito debilitante, porque o osso vai enfraquecendo com o tempo. Por que as mulheres sofrem mais do que os homens? Claro que ainda já começa com a questão dos ossos das mulheres serem mais frágeis, mais finos do que dos homens. Então elas têm uma reserva mineral óssea menor, e esse já é um ponto importante. Outra questão é que a expectativa de vida da mulher é maior do que a do homem. Óbvio, né, que isso é bom para as mulheres, mas conforme vai passando o tempo, esse osso vai ficando mais envelhecido e com isso pode desmineralizar mais, levando a essa osteoporose, essa osteopenia, esse enfraquecimento dos ossos. Outro detalhe interessante é que as mulheres engravidam, né? Muitas mulheres engravidam, não todas, claro, mas as que engravidam principalmente, passam pela gestação, pela lactação, que são momentos da vida em que a mulher vai acabar depletando mais as reservas dela de vários nutrientes, e isso pode levar um aumento temporário na reabsorção de cálcio do osso. Então, se ela não fizer um acompanhamento médico com o passar do tempo, se não verificar como estão os níveis de cálcio, de vitamina D, eu vou falar mais sobre isso, pode aumentar também o risco de osteoporose no futuro. Muitas pessoas se confundem com os termos osteopenia e osteoporose. A osteopenia está relacionada a uma diminuição nessa densidade óssea, mas não quer dizer que a pessoa já tem osteoporose, esse é um ponto importante, e a osteopenia pode ser revertida. A osteoporose, pensa, né, o poro, né, como se tivessem poros, buracos dentro do seu osso, então ele está extremamente fragilizado, e esse osso com osteoporose tem um maior risco de fraturas, de quebras, de problemas associados. No caso da osteopenia, quer dizer que o osso está ficando com menos densidade, ainda não está nesse ponto de fragilidade extrema. Então, por isso que é importante fazer o acompanhamento médico, porque no caso da osteopenia você consegue reverter e evitar que ele chegue a esse ponto da osteoporose. Muitas pessoas querem saber também se a osteoporose pode atingir os homens. Normalmente, quando a gente ouve falar em osteoporose, em exames direcionados para isso, muitas vezes é na população feminina, como uma população alvo. Mas os homens também podem sofrer com osteoporose, principalmente a partir dos 70 anos de idade, justamente por conta dessa questão do envelhecimento. Então, é muito importante que o homem faça acompanhamentos regulares, principalmente se ele for um homem sedentário, se ele tiver fumado ou tiver feito uso prolongado de alguns medicamentos que eu vou falar aqui para você no vídeo. Vamos começar a falar então desses principais erros de fato, né? E o que a gente pode fazer para minimizar o risco da osteoporose aparecer e da osteopenia também. Vamos começar com os erros alimentares, né? Porque eu sou nutricionista e claro que esse é um ponto muito importante. A nossa alimentação está intimamente relacionada com a saúde dos nossos ossos. Uma baixa ingestão de cálcio ao longo da vida, né, de todos os anos,
pode impactar para esse risco aumentado de osteoporose, osteopenia, até mesmo fraturas ósseas. E a gente sabe que muitas pessoas consomem menos do que deveriam de cálcio. Normalmente a recomendação é de 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio por dia. Lembrando que ótimas fontes de cálcio são sim os laticínios, né, os leites, os queijos e tudo mais, mas existem fontes não lácteas, como por exemplo os vegetais verdes escuros, a sardinha. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando mais sobre fontes de cálcio não lácteas que você também pode acrescentar para enriquecer a sua alimentação. E eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para você. Outra questão importante é a deficiência de vitamina D, porque a vitamina D é muito importante para o metabolismo ósseo. A vitamina D, o magnésio e o cálcio são uma tríade importantíssima para a nossa boa saúde óssea. E muitas pessoas têm uma carência de vitamina D, às vezes subclínica, ou seja, às vezes não tem sintomas. Então, por isso que é importante também fazer periodicamente no exame de sangue a dosagem da vitamina D. Eu tenho um vídeo inteiro aqui falando mais sobre sinais da carência de vitamina D. Tem um vídeo falando sobre valores ideais no exame de sangue, valores ideais de suplementação. Como esse é um assunto mais extenso, a vitamina D não só é importante para os ossos, mas para muitas outras funções do nosso organismo. Eu vou deixar o link para esses materiais aqui, para esses vídeos aqui. Mas lembra que sim, a vitamina D é importante. E muita gente pensa, não tem problema, né? Eu vivo num país tropical, eu não preciso me preocupar, tem sol o ano inteiro praticamente. Mas lembra que você provavelmente não trabalha, né, exposto ao sol. Muitas vezes a gente trabalha dentro de construções, de prédios, com uma roupa mais composta, com menos área do corpo à mostra. E muitas vezes a gente passa o filtro solar também, justamente para evitar os danos nocivos da radiação ultravioleta do sol. Então, não conta sempre com essa questão do sol, de ser um país muito solarengo, né, com muito sol, porque isso nem sempre ajuda a gente. Lembre que boas fontes de vitamina D naturais podem ser a gema de ovo, que é um dos poucos alimentos que tem, e o óleo de bacalhau, o óleo de peixe, né, de uma maneira mais ampla, mas nem todo mundo consome isso todos os dias. Então, muitas vezes, suplementar pode ser uma boa opção se você tiver com carência. O uso excessivo também, o consumo excessivo de cafeína e de refrigerantes pode aumentar a sua excreção renal de cálcio. Ou seja, se você consome muito desses alimentos, o excesso de cafeína, até mesmo de fósforo, no caso dos refrigerantes, pode estimular mais a excreção de cálcio. Então, se você está preocupado com isso, vale a pena restringir. No caso do café, o ideal é que você tome o mínimo possível por dia, talvez um, ou dependendo do grau da sua osteoporose, nenhum. Sempre vai depender do seu quadro especificamente. Então, se você tiver qualquer dúvida, conversa aí com o médico ou nutricionista que te acompanha na sua cidade. A dieta, que é muito rica também em alimentos ultraprocessados, pode piorar a saúde óssea. Isso porque ela é baixa em nutrientes, claro, né? E ela é muito inflamatória. E a gente sabe que essa inflamação exacerbada também pode aumentar o risco para a osteoporose. Falando em inflamação, lembra que eu tenho um material bem legal aqui que eu preparei com receitas, cardápios e dicas para diminuir a inflamação do nosso corpo. E a gente sabe que diminuindo a inflamação diminui o risco de vários problemas de saúde. Então, vou deixar o link para esse material aqui embaixo e para outros 2 materiais que eu preparei para ajudar a controlar o açúcar do sangue, para emagrecer de forma saudável. Se você se interessa por isso, dá uma olhada aqui embaixo na descrição. Outra questão interessante é o consumo excessivo de proteína sem ter um equilíbrio correto com o cálcio. A gente sabe que pessoas que consomem muita proteína, dietas realmente hiperproteicas, tem uma maior excreção de cálcio associada, então teriam que fazer uma reposição de cálcio através da própria alimentação ou até mesmo através de suplementação. Isso sempre tem que ter um acompanhamento de um nutricionista. Então lembra sempre que para você abaixar o carboidrato da alimentação, se você quer diminuir a quantidade de carboidratos da sua alimentação, não necessariamente você tem que aumentar muito a proteína. Esse é um erro que muitas pessoas cometem. Então, equilibrar a gordura saudável vai te ajudar a não ter essa hiperproteinemia, né? Essa hiperingestão muito aumentada de proteína, que pode aumentar a excreção de cálcio. Te falei que eu tenho material para te ajudar a emagrecer e ele justamente te ensina como fazer uma low carb equilibrada. Então, como eu te falei, né, o link para ele vai ficar aqui embaixo na descrição para você. Existem estilos de vida que também podem prejudicar essa questão da osteoporose, da osteopenia. Primeiro, com certeza, está correlacionado com o sedentarismo. A gente sabe que o impacto mecânico do exercício físico no nosso corpo estimula mais
o fortalecimento do osso, né? Como se o nosso corpo mandasse um sinal para o cérebro, bota mais densidade nesse osso, porque essa pessoa se mexe. A pessoa anda para lá, anda para cá, corre, sobe dessa escada, faz musculação, faz ginástica. Então mostra para o nosso corpo que é importante que o osso seja fortalecido, e as pessoas que são mais sedentárias têm normalmente uma densidade óssea mais diminuída. O tabagismo também é péssimo, a gente sabe que a nicotina interfere diretamente na absorção do cálcio e na atividade inflamatória do nosso organismo, então é muito importante também tentar parar de fumar. O cigarro pode estar relacionado também com a atividade dos osteoblastos, que são as células do nosso osso. Muitas pessoas pensam que o osso é só cálcio, mineral, mas a gente tem células no nosso osso que são os osteoblastos e que são prejudicados pela nicotina. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando como parar de fumar sem engordar, porque eu sei que essa é uma grande preocupação de muitas pessoas. E aí eu vou deixar esse link aqui embaixo para te ajudar se você precisa de ajuda com isso. Cuidado também com o consumo excessivo de bebida alcoólica. O excesso do consumo de bebida alcoólica também pode estar relacionado com a osteoporose em muitas pessoas. Isso porque ele aumenta a inflamação do corpo. O álcool é uma toxina que precisa utilizar muito do nosso organismo para ser metabolizada e excretada. Então, ele pode prejudicar, inclusive, na absorção do cálcio e prejudicar a densidade óssea. Se você puder se abster do álcool, também vai ser interessante para sua saúde. Eu até tenho um vídeo aqui falando o que acontece quando você fica 30 dias sem beber. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para você. E existem alguns medicamentos que também podem fazer com que você tenha maior propensão a ter uma perda de densidade óssea. O primeiro medicamento que a gente sempre pensa são os corticoides, os corticosteroides. Isso porque eles reduzem a formação óssea e aumentam o risco de fratura. Então, pessoas que usam cronicamente os corticoides, pessoas imunodeprimidas, pessoas com doenças autoimunes que precisam fazer uso de corticoides, né? Não tem como não fazer. É importantíssimo que tenham um acompanhamento do médico e vejam como está também a densidade óssea ao passar, né, com o decorrer dos anos. Aqueles remédios para estômago, como o omeprazol, o esomeprazol, os inibidores da bomba de próton, né, normalmente utilizados para gastrite, para refluxo, também podem inibir a absorção do cálcio. E aí é importante lembrar que esses medicamentos sempre devem ser feitos com orientação do médico e tem que ter começo, meio e fim. Eu falo isso porque muitas pessoas falam, eu tenho gastrite, eu vou precisar tomar esse remédio o resto da vida. E o ideal mesmo é que você utilize em casos de crise com orientação a prescrição do médico e depois faça uma mudança no estilo de vida, faça uma mudança na alimentação para sair desses remédios. Isso é um ponto bem importante. Excesso dos hormônios da tireoide também podem inibir essa questão da absorção do cálcio e podem prejudicar a massa óssea, a densidade óssea. Então, se você tem problema de tireoide, também é super importante que você faça regularmente os exames e verifique como estão os níveis dos seus hormônios para que eles não fiquem descontrolados, porque isso também pode prejudicar a sua massa óssea. E existem alguns suplementos que podem ajudar as pessoas que sofrem com osteoporose, com osteopenia. Claro que a gente pensa sempre no suplemento de cálcio, mas o suplemento de cálcio sempre deve ser feito com a orientação e a prescrição individualizada do médico ou do nutricionista. A gente pensa também no suplemento de vitamina D, né, como eu te falei, que muitas vezes é indicado para muitas pessoas. O magnésio, a vitamina K2 são formulados até mesmo muitas vezes ou prescritos juntos, porque o magnésio tem muito a ver com a relação do metabolismo do cálcio e do osso, e a vitamina K2 fixa o cálcio que está na corrente sanguínea, nas artérias, né, circulando ali, para ir para o osso, ele direciona mais. Eu tenho vídeos falando sobre magnésio, tenho vídeos falando sobre a vitamina K2, tenho vídeos falando sobre cálcio, sobre vitamina D, como eu já te falei. Então, vou deixar esses vídeos aqui embaixo na descrição para você, para esse vídeo não ficar muito extenso. Mas lembra que sim, podem ser suplementos indicados para muitas pessoas que vivem com essa condição de saúde. E lembra também que um bom aporte de proteína, não necessariamente uma suplementação, pode te ajudar, porque, como eu te falei, os ossos contêm as células dos osteoblastos e é importante que também elas estejam bem nutridas. Então, enfim, né, ter um bom aporte de proteína saudável é importante nesse sentido. Me conta aqui embaixo se você já sofreu de osteoporose, se você toma algum suplemento, alguma medicação, se você já teve alguma fratura, qual é a sua relação com isso? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!